você obedecer a palavra do Senhor, não precisamos correr atrás de bênçãos, né? Elas vão chegar até nós. Vamos cantar esse corinho, bendito serei. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Amém. Aleluia. Jesus Cristo vos continue abençoando. Vamos convidando os irmãos para que abram suas Bíblias. Primeiramente, na carta aos Romanos, eu quero mencionar aqui primeiramente um versículo dessa carta aos Romanos, no capítulo 2 e versículo 28, somente o 28 e o 29,
no qual nós estaremos mencionando. Porque não é judeu que é o que é exteriormente, nem é circuncisão ao que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Com nossas cabeças curvadas, querido e bondoso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos agradecidos, Senhor, por estarmos mais uma vez nesta casa de oração, procurando adorar, Senhor, com os nossos corações, nossas vidas, em louvor, oração, reverência, Senhor, na expectativa de que sempre o Senhor venha nos falar, porque o Senhor nos tem comprovado o seu amor, pelo fato do Senhor nos amar primeiro, antes que nós manifestasse algum desejo para Ti, antes que nós fizéssemos uma só oração, antes que nós Te buscássemos, o Senhor nos buscou, o Senhor cruzou o curso de nossas vidas, meu Senhor, e desta forma, Senhor, nós estamos aqui tratando de dar esse principal lugar ao Teu Espírito Santo, buscando o Teu reino, a Sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas, já que nós temos inúmeras necessidades, mas todas elas estão concentradas em buscar o principal em primeiro lugar. Bondoso Pai, nós entregamos a Ti mais uma vez este culto, esta reunião. Pedimos, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, para receber a sua porção. Ajude-nos quando estamos aqui também na responsabilidade de expressar, estamos na Tua representação, Senhor, para ser um instrumento nas Tuas mãos. Te agradecemos desde já por tudo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Os irmãos possam tomar os seus lugares. Nós estamos agradecidos a Deus, mais uma vez estamos reunidos nesse lugar de oração, nesse lugar de adoração, de reverência. Agradecemos por todos os irmãos que conseguiram chegar até aqui. Claro que nunca estamos contando com a presença de todos, exatamente nessa fase que nós estamos ainda desse distanciamento, né? E até mesmo não estamos nos queixando, mas estamos justificando que por tudo Deus vai providenciando, vai nos dando uma lição, né? E a gente tem hoje essa comunicação aí através da internet, através dos programas, que facilita bastante essa comunicação semanal, mas ocorreu duas ocorrências, houve cancelamento no programa, uma por necessidade máxima, do nosso irmão, que é o responsável pela apresentação, e também nesta última por falta da energia, né? Esse corte de energia que aconteceu aí, né? E parece que foi um roubo de fios, alguma coisa que aconteceu, mas foi muitos bairros que foram atingidos e a gente ficou inteiramente sem comunicação, né? E então nós estamos mantendo aquilo que já é a nossa programação, né? Os irmãos estejam sempre atentos, porque sempre que é possível, está certo que também durante a pandemia a gente não realizou algumas reuniões de comunhão, mas sempre que é possível nós vamos estar realizando, não é? Porque é uma parte que também pertence aos cristãos e a gente deve fazê-lo, né? Deve fazer muito esforço de nossa parte
e fazer isso, né? Porque mesmo que a pessoa às vezes esteja lutando consigo mesmo, e todos os cristãos lutam, né? Mas você não deve deixar de participar, porque às vezes se você deixar de participar, pode se tornar depois um distanciamento e aí ser pior. Nós queremos também salientar aqui que já creio que foi mencionado, nossos irmãos visitantes, né? E principalmente quem está pela primeira vez, creio que é o irmão Carlos, né? Isto, né? Creio que a igreja dá boas-vindas a ele, né? Ele que vem aí, já é conhecido da irmã Zenir, né? E sempre são apreciados, né? Apreciamos a todos aqueles que vêm, porque você está apreciando Deus, sua palavra, e nós estamos apreciando aqueles que apreciam a palavra, né? Então, é muito importante. Mas antes de eu entrar exatamente no assunto, eu gostaria de mencionar um pouquinho aqui para os irmãos sobre o tempo exato que nós estamos vivendo, né? Nós já falamos, em alguma época, nós falamos bastante já sobre os selos e ainda iremos falar, à medida que Deus nos proporcionar, nós vamos falar. Mas eu gostaria de mencionar ligeiramente 4 coisas, né? 4 formas que o inimigo usaria, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, né? Você sabe que Apocalipse 6 mostra o cavalo branco, o cavalo vermelho, né? O cavalo preto e o cavalo amarelo, que são as 4 fases do anticristo, né? Da maneira com que ele fazia como ele fazia o seu enfrentamento, como ele enfrentaria a palavra, o plano de Deus em cada era, né? Aqueles irmãos que conhecem as eras sabem muito bem disto, nós falamos muitas vezes. Então, se nós estamos no final do tempo, nós estamos exatamente na fase do cavalo baio, né? Que junta todas as pelagens daquelas, desde o branco, né? Junta essas 4 pelagens e então traz estas 4 fases, né? de morte, ainda mostrando que o inferno o estaria seguindo. Como não é um estudo, nós não vamos mencionar isto hoje, mas noutra oportunidade, nós vamos mostrar pela Bíblia, como eu gosto de mostrar pelos irmãos, detalhe por detalhe, por que o inferno está seguindo. Porque sempre o que segue a morte é o inferno. Morte é separação. Mas aí diz que seria pela espada, né? Pela espada, pela fome, pela peste e pelas bestas da terra, né? Então, eu creio que só você está atento, você consegue entender que pela espada, a verdadeira espada, a espada que dá vida, é a palavra, né? Conforme Hebreus 4 e versículo 12, né? Que diz que é a única que ela pode separar entre juntas, medulas, espírito e alma, e pode também detectar e mostrar as intenções do coração. Então, uma espada, ela tem a representação da palavra, mas se ela for uma espada falsa, ela estará também trazendo morte, ela estará trazendo prejuízo espiritual, que tudo que que hoje não é original nesse tempo, ele tem um perigo de trazer morte, de trazer danos espirituais, né? Agora, matar pela fome, você sabe que eu creio que entre as pandemias que já houve, não houve outra tão saliente como esta, que atinge desde a economia. Toda a economia está atingindo a questão de trabalho,
e você pode saber muito bem que eu creio que entre nós, eu creio que Deus tem abençoado, todos estão conseguindo vencer, mas pode ter certeza que no dia que nós estamos vivendo, já existe pessoas passando fome, passando necessidade, que isso já vem através de algum tempo em outros países, mas hoje eu creio que até no nosso, né? Às vezes você não tem ideia de que é uma pessoa desempregada, né? Que não tem um emprego e necessita de uma cesta básica, e que pode ter para um dia, 2, pode ter alguns dias na semana, e outros pode faltar e passa necessidade. E isso também, claro que você sabe que uma pessoa mal nutrida, ele também tem condições de baixar a imunidade e está mais suscetível também à enfermidade, né? Porque se o que resiste a maior resistência de vírus está no nosso sistema imunológico, a nossa imunidade, né? Isso aí que realmente que Deus nos deu, né? Essa é a forma original que Deus nos deu. Os remédios podem ajudar, mas não existe remédio que cure, não existe remédio o remédio todo ele é uma ajuda, mas isso depende também da condição da pessoa. Então aí você vê, né, pela espada falsa, pela fome, pela peste, que ninguém deve ter dúvida que isso é uma peste, né, que atinge de todas as classes, que continua atingindo, mesmo com a questão da vacina. Não quero desencorajar ninguém, todo que pode esteja na faixa de fazer, deve fazer, mas nunca se iluda que os cuidados vão ter que continuar, né? Vai ter que continuar, porque isso tem se alastrado de uma forma que não vai ser totalmente eliminado tão rápido assim, né? E estas bestas, feras da terra, eu também posso dizer aos irmãos que não só na questão de animais, mas eu posso ver que nesse dia tem surgido também uma série de maníacos, psicopatas, pessoas que atingem até as creches, que matam até crianças, né, que nada tem a ver, né, mas só que essa manifestação de demônios, exatamente eles fazem isto, né, para trazer desespero, para trazer angústia, né, para angustiar, para massacrar as pessoas, porque o desejo de Satanás, que é um espírito condenado, porque já a Bíblia diz que ele já está condenado, não tem mais recuperação de forma alguma, né? Então ele procura também arrastar outro, porque quando é mesmo que aquela pessoa que está perdida, para ele não faz mais diferença morrer, porque ele já a vida não tem mais sentido. E para o diabo também, ainda mais quando ele sabe que está ficando no fim, né? Ele lança de todas as coisas que ele possa. Então aí está porque que essa pandemia se alastrou dessa forma tão densa como tem acontecido. Mas eu quero me voltar aqui, irmãos, falar um pouquinho. Este assunto é intitulado O Homem Interior. Você pode ver que Paulo já estava mencionando aqui, lá no tempo que os judeus eram separados das outras nações, dos gentios, por motivo do sinal da circuncisão, que tinha sido um sinal que Deus tinha dado para Abraão, né, que é aquele grande patriarca, considerado o pai da fé, e então eles tinham isto aqui como um sinal, e aquilo era uma sombra do Espírito Santo, porque aquilo era tipo de uma limpeza, né?
E isso é muito claro na Escritura, porque as Escrituras mostram que, como eles tinham uma circuncisão, isto apontava para uma circuncisão do coração, né? Essa limpeza do coração que seria válida é a circuncisão do Novo Testamento, né? A circuncisão do nosso tempo, existe esse sinal em nossas vidas, que é exatamente a purificação dos nossos corações. Nós já temos mencionado outras vezes, temos mencionado no Ezequiel, né, no livro de Ezequiel, que Deus disse que tiraria o coração de pedra para trocar por um coração de carne, por um coração mais mole, por um coração no qual pudesse estivesse mais sensível, pudesse sentir o Espírito de Deus, porque Deus quer entrar na vida de cada um, mas Deus é muito sensível, né? Ele é totalmente sensível, né? E cuidadoso, exigente, qualquer coisa pode afastá-lo, né? Nós devemos procurar sempre entender isso. Então Paulo dizia aqui que porque Paulo era judeu e ele tinha sido instruído na lei desde sua tenra idade, aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Então ele conhecia muito bem a lei, conhecia esse processo da circuncisão, mas ele diz aqui que não é judeu quem é exteriormente. Então ele já levou para a parte interior, interna, né? Que significa o coração, lugar onde está a alma, né? Depois nós podemos entrar aí mais um pouquinho sobre isso, né? Porque a palavra é clara nesse sentido. Então ele disse, mas é judeu o que é no interior, circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor provém dos homens, não provém dos homens, mas de Deus. E isso nós podemos ver claramente no nosso dia, que também isso se aplica no nosso dia, porque se aplica no nosso dia, porque neste tempo em que nós estamos vivendo, é cristão quem é de coração. Amém? De coração. Quer dizer, não é que a gente queira menosprezar as pessoas, nós recebemos as pessoas como elas são, cremos como elas são, não fazemos acepção de pessoas, como diz a Escritura, mas olhando para o que Deus olha, né? Então, Deus olha desta forma. E conforme a promessa de Malaquias 4, capítulo 4 e versículo 6, que haveria um ministério do Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, quer dizer, antes que viessem as piores pragas, porque nós vivemos em tempo das pragas temporárias, não são ainda as pragas mais fortes, elas virão ainda depois para o tempo da tribulação, porque nós ainda, apesar de tudo que é enfrentado e que é visto, nós ainda temos a misericórdia de Deus. E isto que é o que muitíssimas pessoas não conseguem dar valor, porque se a pessoa não tiver a revelação de Deus, do Espírito de Deus, no seu coração, não há o que possa mostrar para ele, por mais que a gente possa gritar, levantar a voz e falar, mas se o Espírito Santo não fala no coração da pessoa, ele não vai ver isso, não vai sair da onde está, vai entrar na grande tribulação, conformado com as coisas que estão acontecendo, somente dizendo são sinais, mas esses sinais também vão chegar ao fim.
e nós estamos, né? Você vê que tremendo tempo nós vivemos, né? Por exemplo, agora, recentemente, né, creio que foi na semana passada, eu creio que foi, né, uma pessoa, uma autoridade que representa um estado aí, quantas pessoas estão representadas ali, e essa pessoa foi para as redes aí, social e se apresentou como gay, no caso, né? Embora paradas gay, isso aí já tem existido há algum tempo, mas você veja que uma representação do povo é uma coisa terrível, terrível, né, para esse tempo. Então, isso nos prova que os dias de Sodoma e Gomorra estão aqui, mas eles têm que encerrar também. Eles têm que encerrar porque eles já estão aqui, mas a graça infinita de Deus ainda está aqui. Deus ainda está tratando com as pessoas. Ainda pode haver conserto, ainda pode haver arrependimento, ainda alguém pode se jogar aos pés de Cristo, ainda pode pedir misericórdia e ainda pode receber perdão, né? Mas que dia tremendo. Continuando na minha linha de assunto aqui com o homem interior, no livro de Apocalipse, onde estão as 7 igrejas, estão os 7 períodos de graça, ali estão as 7 eras, ali estão os 7 mensageiros, né? Você encontra 7 vezes onde Deus diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido. E isso claramente pelas Escrituras nos mostra que não é este ouvido natural, que nós ouvimos os sons natural. Ele trata-se de um ouvido no sentido espiritual, um ouvido que você ouve e percebe, entende e discerne o que a voz está dizendo. Esse é o ouvido espiritual. Esse é o ouvir a Deus. Escutar a Deus nesse tempo é escutar por dentro. E quando você escuta a Deus por dentro, é sinal que Deus tem chegado no seu interior. Porque se não chega essa voz no seu interior, você não teve uma experiência com Deus. Então, no livro de Apocalipse, você encontra capítulo 2, versículo 7, encontra no versículo 11, encontra no versículo 17, encontra no versículo 29, você vai encontrando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz para cada era dessas. Depois no capítulo 13, versículo 6, depois no versículo 13 e depois no versículo 22. E eu vou mais adiante um pouquinho. Eu vou para o Evangelho aqui, compartilhando com os irmãos, como eu gosto de fazer assim, porque eu penso que não deixa nenhuma dúvida. E o meu interesse é que vocês não fiquem com dúvida, porque eu não gosto de dúvida, eu gosto de ter certeza. Você gosta de ter certeza também? Então esse me parece, o meio, talvez seja, isso aí não serve, não traz frutos. No capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, estavam perguntando a Jesus por que ele falava por parábola. Desde aqui, 13, São Mateus capítulo 13, versículo 13. Por isso, já vou na resposta. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, não compreendem. Jesus estava citando profecias, estava citando o profeta Isaías. Antes de Jesus dizer isso, já Deus tinha inspirado o profeta Isaías para dizer isso. Então, isso é uma coisa comprovada na Bíblia, né? Porque Jesus estava citando o que já estava escrito, que Deus já tinha revelado, já tinha mostrado. Entendeu?
Porque nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado. Olha aí, viu? Com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam. Com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Diz que no tempo passado, diz que surgiam comentários, estavam comentando, dizendo: Deus errou. Quando Salomão disse que se compreende com o coração, não é compreender com o coração. Deus errou. A gente compreende com a mente, não é com o coração. Não, mas a Bíblia está certa. Nós temos que, ainda que nós não entenda, às vezes, e custe a entender, e volte a ler, e espere, mas nunca tente alterar a Bíblia para você entender. Não. Você tem um entendimento de Deus quando você entende a Bíblia como ela é. Amém? Você está entendendo, irmãos? Quando você entende a Bíblia como ela é, porque Deus falou como ela é. Se Deus falou em compreender com o coração, então tem que haver uma compreensão no coração. Porque senão Deus não tinha falado. E falou através de Salomão isso. Né? E exatamente, irmãos, exatamente, isto é verdade. Ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam. Porque se a pessoa entender com o coração, ele não ficará fora da conversão. Ele não ficará sem render a sua vida para Deus. Todo aquele que entendeu que Deus fez por nós, todo aquele que entender que você não merecia, e Deus pagou o preço e te comprou, e nos trouxe de volta, jamais você vai ter o direito de viver para si próprio. Porque se ele se negou a si mesmo, se ele não merecendo morte, se ele sendo inocente, se ele sendo santo, se ele morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, está dizendo: eu paguei o preço. Tu não tens que te queixar, tu és pecador se queres, fica fora se queres, o preço está pago, vem, passa para cá. Se a pessoa não faz isso é porque não entendeu. Porque o dia que ele entende, ele não vai querer ficar do outro lado. Ele não vai querer ficar do lado dos perdidos. Ele vai querer estar do lado dos salvos. Ele vai querer estar na direita de Deus. Né? Amém? Aleluias! Você crê que Deus tem mão direita? Ele tem mão esquerda também, né? Então veja que só estar na mão de Deus não é suficiente. Tem muita gente que está pensando que está na mão direita e está na mão esquerda. Mas Jesus foi e assentou-se na mão direita. Outro dia nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque se eu fico falando sobre um assunto desse aqui, eu tenho que cortar isso aqui. Então, para mim, fala um pouquinho desse aqui, que eu quero falar para os irmãos, né, e comprovar que isso fique claro, eu tenho que cortar os outros assuntos, né, e continuar neste que nós estamos aqui. Então, isso aqui é o que traz a conversão. Então, depois que alguém mencionou isso, que Deus estaria errado pelo fato de falar que se compreende com o coração, a própria ciência foi descobrir que existe um lugar vazio, que não existe aparelho, não consegue detectar nada. É um lugar como que vazio ali, um pequeno lugar no coração, e aí eles constataram que esse é o lugar da alma. Esse é o lugar que a alma
Porque a alma, por ela ser algo espiritual, pode ser algo que não é visto por esses olhos, só no caso de uma visão, só num caso especial, né? Que você consegue ver, pelo olho natural você não vê, né? Muitas almas, quem sabe às vezes você vai a um sepultamento, vai a uma cerimônia fúnebre, né? E quantas vezes as pessoas estão chorando, lamentando, né? E acham que aquela pessoa está tão longe dali, né? E às vezes, num momento, não vou dizer assim geral, porque cada caso é um caso, mas existe casos, já houve casos comprovados, que a pessoa estava ali assistindo, recebendo também as homenagens fúnebres, né? Mas estava ali sentada na condição de alma e não enxergava, né? Eu creio que quando se fala disso aí, quem é muito limitado, que aprendeu a Bíblia limitado, isso aí é espiritismo. Não tem nada de espiritismo. A alma não é questão de espiritismo, mas é uma questão. A alma é uma parte espiritual, uma parte que não se vê, né? Que não se vê. Mesmo não é preciso saber que a alma está saindo de uma pessoa para saber que já saiu, né? Porque quando saiu a alma, ela não moveu mais, não circulou mais, não teve, enfim, não, você sabe. Deu sinal que o corpo ficou sem vida, não, porque a alma saiu. Vamos adiante um pouquinho. Deus escolheu, é escolha de Deus. Deus colocou essa condição tríplice no homem, né? Colocou, primeiro foi formado um homem espírito, né? Porque ele é a imagem de Deus e Deus é espírito, então o homem tinha que ser espírito, tinha que ser criado espírito, né? E na verdade ele foi criado espírito, primeiro, um homem espírito. Depois, não se pode precisar o tempo, quanto tempo, mais tarde Deus formou, porque por isso que a Bíblia mostra o homem criado e o homem formado. Então, primeiro Deus criou e mais tarde Deus formou um corpo de carne semelhante ao corpo dos animais. E aí colocou este homem espírito, colocou neste homem de carne. Então, aí ficaram a condição trina, né? Que é este corpo, mais o espírito que tem ação sobre este corpo, mas o que dá natureza a este espírito é a nossa alma quando nós nos convertemos. Bem entendido, quando nós nos convertemos, né? Porque quando nós não temos essa conversão, nós não podemos. Outro dia nós estávamos estudando aqui, conforme Jeremias 17:9, que não há nenhuma pessoa que possa conhecer a perversão do seu próprio coração. Viu? Por isso que as pessoas se enganam, elas acham que são boas, elas acham que não precisa mais se arrepender, acham que tudo está certo. Quando alguém se torna também cristão, ele acha que não erra mais, né? Ele pode não pecar, porque pecar é incredulidade, mas errar, ele vai continuar a errar. E é errando que ele vai aprender, e é errando e consertando que ele vai se aperfeiçoar. Deus permitiu que nós até chegue a errar, para nós ter a humildade de consertar e poder chegar à perfeição, porque quem nos aperfeiçoa é Ele. Agora o trabalho do diabo é esse. Não, tu não vai conseguir. Não, tu não consegue, isso não é para ti, isso é muita coisa. Tu tem que deixar disso, tem que deixar daquilo. Quando a pessoa está tratando de dar o seu passo inicial, aí ele diz, não, primeiro tu tem que consertar a tua vida. Porque ele já vai mexendo numa coisa que não é possível, porque ninguém consegue mudar, ninguém consegue. Quem é que consegue mudar? Vocês que lutam há muito tempo, você mudou alguma coisa por si mesmo? É Deus que te muda. É Deus que vai te mudando. Por sua condição, você não muda, né?
Ele vai te moldando com os acontecimentos, né? com as provas, com as tentações, com as coisas que você enfrenta. Né? Ele vai te moldando. É assim que a tua paciência vai aumentando, é assim que a tua fé vai ficando sólida, exatamente, é lutando. Para que você alimenta a sua fé? Para você ter força, para você ter condições. Aqueles que esperam no Senhor, e esperam por quê? Esperam porque você tem fé. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voarão e andarão como as águias e não se cansarão. Aqueles que esperam, na verdade, que eles alimentam a sua fé. Assim como você alimenta o corpo, você também alimenta a sua fé. Então, o propósito de Deus é poder fazer a sua torre de controle dentro de nós. Ele quer nos controlar, ele quer poder nos dirigir. Quando ele criou o homem, que colocou aqui, era para ele cuidar dos animais, era para ele dirigir os animais, levar os animais para onde existia comida, enfim, para onde existia água, enfim, dirigir, dominar os animais. E isso foi o que fez Deus nos prometendo o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não é verdade? Então, deixa você ver aonde está a palavra, deixa ver o que é a revelação, deixa ver o ministério para esse dia, deixa ver os acontecimentos, deixa ver a sua própria necessidade dentro de si mesmo. Você sente, nós temos que sentir as nossas necessidades, e oxalá que Deus mostre a cada um de nós quais são as nossas necessidades. Porque às vezes nós pedimos, fazemos muitos pedidos, e não é aquilo que nós necessitamos. Nós temos algumas necessidades que às vezes nós deixamos de pedir. E a condição especial é que esse canal esteja limpo, que Deus possa mover, que Deus possa fluir, que Deus possa vir aqui no nosso interior. E quando você está em dúvida, diz, não avança, não é assim, espera, ora mais, espera, peça um sinal. Isso acontece com aqueles que esperam em Deus. Aqueles que se precipitam não são bem-sucedidos. Sempre você encontrou na Bíblia esse que, eu já orei, eu já pedi, agora vou tomar atitude. Não tome atitude de si mesmo. Tem que esperar, tem que vir dele, porque ele tem que estar te dirigindo. Amém? Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu posso ainda ler uma pequena parte. Talvez não vamos ter tempo, mas uma pequena parte aqui nessa instrução que nós estamos falando. O mensageiro fala na maior batalha jamais pelejada. É uma experiência que ele conta aqui, e alguma coisinha eu vou repartir aqui com os irmãos. Então, Satanás começou a operar no lugar principal para fazer com que a alma do homem duvidasse da palavra de Deus. Deus começou no lugar principal, a alma, para colocar sua palavra. Aí o tem. Se esta igreja agora mesmo pudesse ser formada, tecida de tal maneira que toda pessoa estivesse em um só acordo. Você diz, mas isso é impossível. Mas os primitivos estiveram em acordo, não estavam? Eu creio que você já leu isso em Atos dos Apóstolos, que depois que eles receberam o Espírito Santo, eles estavam em comum acordo. Ninguém discordava. Todos estavam em comum acordo, porque eles não disputavam por ver de uma forma um pouquinho diferente, e cada pessoa vê de uma maneira diferente. Você não vê da maneira que eu vejo, eu não vejo da maneira que você vê, mas o que nos une exatamente é esse Espírito de verdade. O que nos une é esta palavra. O que nos une é nós saber que nós somos parte do corpo de Cristo.
Você é parte do corpo de Cristo. Então eu tenho que estar no corpo de Cristo. Então você é meu irmão, você é minha irmã, mesmo com o seu defeito, mesmo com a sua fraqueza, mesmo com a sua diferença, mas você é meu irmão, você é minha irmã. Então, isto é vencido, isso se torna vencido, não é? Não podemos ter esse egoísmo, não, esse egoísmo de querermos as coisas da nossa vontade. Não, nós negamos, nós sacrificamos o nosso próprio querer. Não é? Eu tenho dito isso muitas vezes eu tenho repetido, eu não canso de repetir isso, porque até as pessoas pensam que nós podemos ter tudo como gostamos. Não. Tem muita coisa que a gente sabe que tem que melhorar, tem que acertar, mas tem que vir de Deus, tem que lutar por aquilo, tem que desejar aquilo. Por exemplo, como nós estamos falando recentemente, nós convivemos entre pessoas que nós não podemos concordar no mundo com as suas atitudes. De maneira alguma, nós como cristãos vamos concordar com determinadas atitudes, como eu citei recentemente. Ainda que a lei apoie, ainda que nós seja ameaçado, porque certamente existem itens na lei que vão nos fechar a boca. Mas que fecha a nossa boca com razão, quando fechar a nossa boca nós já temos falado, já foi dito, o mundo já sabe. Sodomismo não passa livremente, não, em nossas vidas. Não, porque nós detestamos isso com a nossa posição, detestamos com a nossa vida. Não estamos fazendo acepção de pessoas. Cada um vive como quer, caminha, escolhe o que deseja viver. Mas nós não somos obrigados a concordar. Nós somos obrigados a concordar com a palavra. Nós devemos concordar com a palavra. Porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Se estivéssemos em acordo, viu, sem nenhuma sombra de dúvida, então dentro de 5 minutos, não haveria uma só pessoa débil. Não haveria em nosso meio uma só pessoa débil. Nem haveria alguém com desejo de receber o Espírito Santo que não o receba. Porque o Espírito Santo está aqui. E ele deseja entrar. Mas depende deste lugar em cada um de nós. Depende de nós abrir o nosso coração. Amém? E esse Espírito Santo que eu estou dizendo, não é esse Espírito Santo para que nós temos liberdade, nós podemos levantar as mãos, nós podemos louvar a Deus, nós possamos glorificar a Deus, nós possamos dançar, já vimos isso. Mas só que não adianta nós fazermos isso aqui. Nós já vimos muitas pessoas em cada culto, não poder haver um culto que não dançasse. Nós não estamos separando. Nós estamos falando contra. Dançar, rolar assim no chão. Né? Rolar assim no piso. Né? Santos roladores. Né? Isso já existiu no passado, quando o Espírito Santo descia. Mas não adianta nós fazermos isto, porque o que adianta é você se posicionar na palavra. Porque não vai adiantar você rolar aqui no chão, aqui na igreja, aqui nesse lugar é fácil, mas o importante é você se posicionar lá fora e dizer: eu sou um cristão, eu não me dobro diante do errado, não me dobro para a mentira, não me dobro para o fingimento, não me dobro para essas coisas. Deus fez de mim um cristão, uma cristã, e eu me importo aqui com sua palavra, e eu me mantenho aqui, eu me mantenho com a minha roupa, mantenho com a minha posição, mantenho com o meu cabelo, mantenho com as minhas unhas, mantenho com o meu porte de vida. Isso é o que faz o Espírito Santo. Faz com que nós honremos a palavra, faz com que nós vivamos a palavra.
Jesus estava ungido com o Espírito Santo. Quando chegou ali, entrou na sinagoga. E deram-lhe o livro do profeta Isaías para ele ler. Ele abriu o livro e leu. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Me ungiu para evangelizar os pobres, quebrantados do coração. E entregou o livro para quem tinha lhe dado o livro. E assentou-se. E disse: hoje se cumpriu essa escritura. Não gritou, não fez grande barulho. Hoje está cumprida esta escritura. Sabia quem ele era, sabia para quem ele veio, sabia o que correspondia ali. Que Deus nos ajude a saber o que nos corresponde cada dia, irmãos. Que Deus ajude você a entender o que corresponde a você hoje. Porque tudo hoje vai depender do amanhã. Quando você diz amanhã eu vou ser melhor, depois eu vou ser melhor. Não, o amanhã não pertence a você. Pertence a você o hoje. O que você está sendo hoje. Viu? Aleluias. E esta é a forma que funciona, irmãos. Bendito seja Deus. Não haveria ninguém com o desejo de receber o Espírito Santo que não fosse saciado completamente. Isso é somente se somente pudessem acertar essa coisa, pudessem acertar no alvo. Existe um alvo, né? Quando você está usando tiro, por exemplo, existe um alvo. Você sabe aonde você deseja atirar, né? Como fazer essa localização. Esse é o alvo. O tempo se vai, nós não vamos gastar mais tempo, porque ainda temos a comunhão, mas eu ainda quero agora concluir com duas coisinhas. Eu não sei por que aqui no Brasil não se fala nisso. Pelo menos eu não ouço que nas delegacias, que as autoridades usem o detentor de mentira. Eu não sei por quê, mas nos Estados Unidos foi construído, foi confeccionado e foi usado. Eu acho que o detentor de mentira não vem para cá porque faria muito dano aqui entre os brasileiros, né? Eu acho que é. Como fazem a brincadeira aí que o aparelho de pegar ladrão não funcionou, não é porque chegou aqui e roubaram. Talvez o detentor de mentira seja igual. O detentor de mentira coloca no pulso, igual que o aparelho, igual que tem aparelho semelhante ao aparelho de pressão, esses outros aparelhos que medem aí, o que mede também a temperatura da pessoa, né? Porque esse aparelho consegue medir, porque a pessoa não foi feita, nenhum de nós foi feito para mentir. Todos nós fomos feitos para ser verdadeiro, no original. Deus não faz nada errado. O inimigo é que torce, o inimigo é que trabalha para que as pessoas mintam, para que as pessoas se defendam com a mentira, né? Mas o próprio aparelho detentor de mentira está mostrando que a pessoa foi criada para falar a verdade, para ser sincera, para ter no seu interior uma torre de controle, para ser o trono de Deus, onde Deus possa ser entronado. Por isso que o diabo trabalha na mente das pessoas, para que isso vá trabalhando até que a pessoa deixe isso desça para o coração. Então, aí é onde vem a questão que nós mencionamos, o psicopata, o maníaco, essas pessoas, elas ficam além de qualquer, elas entram numa possessão
além de qualquer outra pessoa, porque elas ficam dominadas por um poder satânico que elas não têm, elas criam a condição de um coração herege, maldoso, para fazer qualquer coisa, não sentir o mínimo de arrependimento, não ter o mínimo de sentimento. Mas se o Espírito de Deus está operando em nós, ele nos faz ficar sensível e sentir os efeitos da sua palavra. Eu creio que você está sentindo os efeitos da sua palavra nessa noite. Com isto eu já vou encerrar. Por exemplo, o navio. O navio tem duas pessoas que controlam o navio. Tem um na torre de cima que tem a visão de panorâmica, a grande visão panorâmica para ver em que direção esse barco deve tomar e também se há alguma tempestade, se há alguma coisa, ele vê através dessa visão panorâmica. Mas lá dentro tem um homem na casa de máquinas. E o homem da casa de máquina é que aciona a força do navio. Se ele tem que andar mais, se ele tem que se deter, quem controla essa força é o homem da casa de máquina. Então, esse homem da casa de máquina é muito importante, mas quando ele tem lá na torre de controle que lhe dá a sua direção. Assim também nós. Você tem muita força no seu interior, mais força do que você possa pensar. Se você colocar ela a serviço de Deus, tudo você pode à medida que Ele lhe fortalece. Mas você tem que ter aquele de cima que lhe orienta, aquele que lhe dirige, aquele que lhe dá direção. Disse, não, aciona, move mais para cá, ou move mais para cá, ou te detém, ou anda mais rápido. É exatamente o comando. O comando de dentro é de acordo com a visão que ele recebe de fora. Que Deus nos ajude, né, irmãos, a ter um barco direcionado por Deus, porque esse chega ao porto, esse foi designado para sair de um lugar e chegar no outro. Nós saímos de um lugar e vamos chegar no lugar que Deus tem preparado para nós. Graças a Deus por isso. Vamos nos colocando de pé, irmãos. Claro que nesse sentido eu teria muitas coisas para ler, né? Porque esse sentido de Deus trabalhar no nosso interior, esta mensagem tem muito assunto nesse sentido. E muitas pessoas lutam até mesmo para se tornar um convertido. E eles lutam naturalmente pelas coisas que veem, pelas coisas que enxergam, pelas coisas de fora, pelas coisas aparentes. Eles se enganam. Muitas vezes, por que as pessoas se decepcionam? Tem muita gente nesse dia decepcionado com o ministro, decepcionado com a igreja, decepcionado com tantas coisas. Há uma decepção muito grande no nosso dia. Mas por quê? Porque as pessoas não olharam na maneira certa. Não olharam dirigidos por Deus. Olharam para o brilho exterior. Olharam para a aparência exterior. Olharam para a condição da aparência, da formosura, do brilho, enfim, e deixaram de ver o que está no interior. Porque nós somos o que somos no interior. Você não é melhor daquilo que você é no seu interior. Se você é um cristão por dentro, você é um cristão por fora. Jesus disse, não adianta limpar o copo por fora e não limpar o interior do mesmo. Não adianta dar uma aparência por fora e o coração não ser um cristão. Mas se o coração é um cristão, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Lembra da mensagem que nós pregamos nesse sentido? Faz bastante tempo. Né? Então, se o seu tesouro está em Deus, está na palavra, né?
Aí está o seu tesouro. Nós temos aqui, creio que pedido de oração. Irmão Guilherme pede oração por sua filha Helena, por motivo de enfermidade. A irmã Nice também pede oração em seu favor, por resultados de exame. Também está pedindo oração. Oração também em favor de Terezinha Machado, por motivo de enfermidade. Nós estaremos com as nossas frontes curvadas, estaremos intercedendo a Deus. Você interceda a Deus também, faça a sua parte, creia de todo o coração nesse momento de oração, que você está aqui tanto para ser ajudado, como também para ajudar outros, porque outros também precisam da sua oração, muito especialmente, às vezes, quem está em necessidade. Bondoso Deus, nosso Pai precioso, te agradecemos, Senhor, uma vez mais, por estar expressando estas pequenas expressões, mas bem valiosas de Tua palavra, Senhor, mostrando exatamente a forma, Senhor, com que o Senhor tem desenhado esse plano tão perfeito, meu Senhor, através das eras, através do tempo. E chega esse tempo final, meu Senhor, e aqui está esta palavra, como sempre, mais do que nunca, toda essa Bíblia se cumprindo, falando à nossa volta desse dia e da necessidade que temos, Senhor. Deus amado, ajuda cada irmão, ajuda cada irmã, ajuda cada um daqueles que estão aqui, meu Senhor, que tem as suas vidas apresentadas perante o Senhor, apresentando as suas almas, seu interior, diante de Ti, Senhor, reconhecendo quando há faltas, quando há coisas erradas que tenham acontecido, que muitas vezes fazemos, Senhor, por ações, por descuidos, enfim. Deus amado, aqui estamos, Senhor, levando a nossa oração, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo ajuda daqueles que precisam da Tua ajuda, especialmente, Senhor, destes nomes que foram citados, das pessoas que estão enfermas, Senhor. Pedimos em favor da Helena, Senhor, pedimos pela recuperação dessa menina, pedimos, meu Senhor, também a Tua ajuda em favor da nossa irmã que vai passar por estes exames, Senhor, que ela seja abençoada por Ti, que ela possa, Senhor, alimentar esta fé que tem sido dada aos santos, que isso esteja funcionando em seu coração, Senhor, em seu interior, Senhor. Ajuda também, Senhor, a nossa irmã Terezinha Machado, meu Senhor, que também por motivo de enfermidade, nós o apresentamos diante de Ti. O Senhor sabe a necessidade, Senhor, desta pessoa, como sabe cada necessidade que existir aqui, ou também daqueles que estão acionando, aqueles que nos ouvem através do YouTube, Senhor. Estendas a eles a Tua mão de misericórdia e os ajuda e os faça vitoriosos, Senhor, e os faça segurar em Tua palavra, aquela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Ajuda, Senhor, para que desta palavra virtuosa saia a virtude curadora, que essas pessoas possam tocar por fé e possam ser abençoadas, e todos os nossos irmãos aqui nesse lugar sejam abençoados e recebam a bênção que vieram buscar. É o que nós Te pedimos, Senhor, desde já, e Te agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus.